Shalom, tudo bem com vocês? Eu passei aqui hoje para dar uma olhadinha no Vale da Bênção, para nos organizar, para que em Pentecostes você possa estar conosco. Durante esses 50 dias que antecedem Pentecostes, cada dia nós temos estudado um tema. Os 10 primeiros dias nós postamos sobre as 10 pragas. Os 10 dias subsequentes, nós falamos sobre os 10 mandamentos. Os próximos 7 dias, nós vamos falar sobre as festas bíblicas. E assim, até chegarmos em Pentecostes, nós pretendemos passar os principais estudos bíblicos referentes à nossa fé. E nós esperamos que ao chegar em Pentecostes, você que não nasceu de novo ainda, você que não foi batizado em nome de Yeshua, em nome de Jesus, mas foi batizado em nome da Trindade e queira renovar o seu batismo, queira reforçar a sua relação e a sua aliança com Deus, será um momento interessantíssimo. Por isso seria interessante você se preparar para esse evento. Gostaria de dizer para você o seguinte: existe uma utopia no mundo religioso, uma mentira, em que as pessoas pegam um texto de Paulo e distorcem. Elas dizem assim: uma só fé, um só batismo. Eu já fui batizado, então não vou me batizar de novo. Uma só fé genuína, emuná shelemá, fé perfeita, uma fé correta, em harmonia com as Escrituras, em primeiro lugar. Segundo, um só batismo, correto, em nome de Jesus. Agora, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí é uma questão muito pessoal sua, mas esse batismo não é válido para as Escrituras Sagradas. Aí você pode me dizer, mas lá em Mateus 28, diz lá que eu tenho que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Em segundo lugar, todos os teólogos, estudiosos, as Bíblias de Teologia de Jerusalém, a Bíblia, a Tebe e outras Bíblias de estudo teológico são claras, elas trazem no rodapé. Esta fórmula trinitariana foi colocada posteriormente pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela não existe nos originais. E quando nós vamos para a Igreja de Atos, lá em Atos nós vemos que todos foram batizados em nome de Jesus. Outra coisa importante, e repetir para você. A Bíblia fala que um homem, um eunuco, na verdade essa palavra eunuco é muito relativa. A palavra eunuco e general é muito parecida no hebraico. E esse eunuco ou general estava lendo o livro de Isaías, retornando para a sua terra, quando um anjo ordenou que Filipe fosse arrebatado e fosse levado até ele. E Filipe, quando chegou lá, perguntou se ele entendia. Ele diz: ninguém me ensina. E aí o que aconteceu? Foi naquele momento que Filipe explicou todo o plano da redenção, todo o plano da salvação. Explicou que o desejado de todas as nações já havia chegado e que ele deveria nascer de novo. E eles estavam caminhando numa carruagem e viram um pequeno lago. E aquele homem diz: o que me impede de ser batizado? Filipe diz: nada. Desceram e ele foi batizado em nome de Jesus. Talvez o que você precisa hoje é refletir na sua vida. Será que vale a pena estar andando em certos caminhos que não levam você à eternidade? Será que convém você manter essa jornada? Ou é melhor você rever os seus conceitos? Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz assim: meu povo, sai daí. O que ele se refere? Sair de onde? O texto é sobre Babilônia. Babilônia é confusão. E aquele texto se refere às igrejas que estão em confusão teológica. A Bíblia ordena: guarde o sábado, eles guardam o domingo. A Bíblia diz: guarde as festas bíblicas, e eles celebram as festas pagãs. A Bíblia diz: não coma carnes impuras, e eles comem.
dizendo que Yeshua aboliu todos os mandamentos. Quando Yeshua diz, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim, eu vim para dar pleno cumprimento a elas. Tiago 2,10 diz o seguinte, aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, tornou-se culpado de todos. A epístola de João, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Paulo, em Romanos 3,31, diz assim, anulamos, pois, a fé pela lei, anulamos a lei pela fé de maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Presta muita atenção. Nós vemos que em Hebreus 4,4 diz que por causa da teimosia, muitas pessoas não herdarão a salvação por não guardarem o sétimo dia, que é o sinal de Deus, que se encontra em Ezequiel 20:20, diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Por isso, meus filhos, na fé, meus irmãos, não é tempo de ficarmos brincando de religião. Ah, mas são meus amigos. Ah, mas eu gosto do louvor. Eu gosto da amizade. Isso não vai te levar para a eternidade. Ah, mas o meu pastor disse que a lei foi cancelada e me mostrou em Gálatas, em não sei aonde, em Colossenses. Em Colossenses 2,16 diz assim, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova ou sábados. Tudo isso são sombras, porque o corpo é do Mashiach. Ou seja, toda a nossa obediência apontava para o Messias. Mas não significa que o Messias cancelou tudo isto. Nós lemos também em 2 Tessalonicenses, eu até peço permissão para você, para ler, para você dizer que eu estou jogando palavras ao ar, é que esses textos são tão importantes que nós já decoramos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vou fazer a leitura mais próxima de vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de engano, sinais e prodígios de mentira. Então esse movimento virá com poder, sinais e enganos de mentira. Jesus diz que, se possível, fará descer fogo do céu para enganar até você, o escolhido. Continua a leitura. E com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na transgressão da lei de Deus. E o próprio Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, em Mateus, capítulo 7, vamos ler lá. Mateus, capítulo 7, versículo 19, diz assim. Versículo 22. Mateus 7, 22, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ah, os profetas, aqueles, que profetizam por aí. Não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Aqueles que derrubam os demônios, colocam a mão na cabeça, a pessoa cai, fica tudo, Não expulsamos demônios? Presta atenção. Em teu nome? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei de Deus. Se o seu pastor, o seu pseudo-apóstolo, porque nós não temos apóstolos, os apóstolos têm uma condição explícita em Atos capítulo 1, onde diz que para ser apóstolo, a pessoa tinha que ter visto o batismo de Jesus, acompanhado o seu ministério,
visto a sua morte e ressurreição. Será que esses que estão aí assistiram esse evento há 2000 anos atrás? São mentirosos. O Apocalipse diz, eles se dizem apóstolos, mas não são, porque são mentirosos. E aqueles que são contra a lei de Deus não serão salvos, já estão condenados. E milagres não significam que Deus está no negócio. Lembra-se que os magos de Faraó replicaram também os mesmos sinais que Moisés fez. Então é tempo de você parar de acreditar em fantasias e utopias e passar a usar as escrituras. Está escrito. Porque senão, meu irmão, minha irmã, vocês não vão ver a glória, não vão ver a eternidade. Juntamente com Satanás e seus anjos, aqueles que transgridem Torá serão lançados no lago de fogo. Talvez você diga, não, mas e agora, o que faço? Se você está em dúvida ainda, se esses versículos foram insuficientes para você, peça ao seu líder espiritual, se você os tem, mostre nas escrituras sagradas aonde que os mandamentos de Deus foram abolidos. Aí ele vai sugerir algumas citações paulinas, aonde diz que Paulo é contra a lei. Não, Paulo é contra as leis farisaicas, chamado lei oral. Foi achado entre os manuscritos do Mar Morto um livro chamado Obras da Lei, escrito pelos fariseus. E esse livro é um livro apócrifo, não pertence à lei de Deus. E esse livro trazia uma série de coisas que não fazem o menor sentido. Era justamente isso que Paulo condenava, aqueles livros. Os tradutores, não sei se por ignorância, não sei se por incapacidade de tradução, não sei, traduziram como se fosse a lei de Deus. Porque se a lei de Deus foi abolida, você pode roubar, matar, cobiçar, adulterar, adorar imagens de escultura, transgredir o sábado. Foi abolido. Para que você vai cumprir um princípio que não tem valor? Basta você raciocinar. É isso que você quer para a tua vida? Olha ao seu redor, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para os seus irmãos. É isso que você quer? Está na hora de você tomar um rumo na sua vida. Josué teve um impasse muito grande quando entraram em Canaã. E ele disse o seguinte, eu e minha família serviremos ao Senhor. Se vocês não quiserem servir, é problema de vocês. Não vou usar essa expressão naturalmente, mas vou dizer uma coisa. A vida para você não vai ser a mesma depois de você conhecer o verdadeiro evangelho, de você conhecer os verdadeiros servos de Deus e você continuar indo no erro e no engano. E muitos ainda usam dos recursos financeiros que Deus lhes dá para financiar essas sinagogas de Satanás, como está lá em Apocalipse, diz, eles se dizem judeus e não são, porque é da sinagoga de Satanás. E outro texto, diz-se apóstolos e não são, porque eles mentem, enganam. Mas não é só esse grupo não, tem os falsos pastores, os falsos reverendos, os falsos ministros, ministros de injustiça. Eu sei que esse vídeo é um vídeo pesado, mas eu precisava fazer. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida, para o futuro, mas pelo menos esse vídeo vai ficar registrado. E muitas pessoas poderão serem salvas se elas entenderem a mensagem que está aqui. Eu não consigo fazer uma boa edição, porque eu não conheço, não tenho essa técnica, mas uma coisa eu posso dizer. A verdade liberta. Nós temos mais de 160 textos que falam do sábado. 180 e poucos textos que falam dos mandamentos de Deus. Nenhum texto de Gênesis e Apocalipse diz que a lei de Deus foi abolida. Em Isaías 66, 23, e será de uma lua nova, outra de um sábado a outro, e toda a carne, inclusive você, deverá adorar o Senhor. O que você está adorando? Que dia? Responda para você. Nós estaremos sempre aqui à disposição. Estamos aqui para ajudá-lo nesta jornada de retorno às veredas antigas. Os verdadeiros profetas de Deus eram perseguidos, eram massacrados,
eram empobrecidos. Os falsos não. Na época de Jeremias, Jeremias era massacrado, foi preso, foi jogado num poço. Mas o falso profeta que estava do lado do rei vivia com riquezas. Hoje, infelizmente, nós não temos nem condições de dar a você um local adequado, que você mereça. Mas nós temos uma coisa, temos uma verdade. E essa verdade, ela vai transformar a tua vida. Por isso, pense bem, reflita. Você chegou até aqui. E se você não quiser avançar, você vai ter que retornar. E se você retornar, você tem consciência, você não é mais inocente de que o que lhe ensinaram era mentira. E isso não vai lhe trazer salvação. Por isso, eu espero que você tenha entendido. Dobre seus joelhos e se prepare. Em Pentecostes, você poderá ser uma nova criatura em nome de Jesus e Yeshua HaMashiach.